Olá, o LibaCast está no ar, o nosso primeiro episódio. Eu sou Jucimara Lima, colunista social do Grupo Liberal, jornalista e, como eu gosto de me definir, uma contadora de histórias. E aqui a gente vai contar muitas histórias, né, João? Pois é, pessoal. Olá, eu sou o João Colossali, editor executivo do Liberal. Estamos aqui no primeiro episódio desse projeto que já está há anos no forno, né, Jô? Gente, um parto. Mas a gente conseguiu fazer, né? E a ideia com esse programa, com esse podcast, esse videocast, é a gente trazer histórias aqui da região, de pessoas da cidade, de Americana, das cidades próximas, sobre temas relevantes, né? Sobre assuntos relevantes, que a gente consiga levar num outro formato. Todo mundo conhece o Liberal, conhece as rádios do jornal, mas esse é um novo formato aí para o nosso morador aqui da região, da comunidade nossa, né? Consiga também se manter informado, entretido, né? Entretido, porque é muito mais do que entrevista, a gente quer bater um papo, fazer Exato. Perguntas que eles nunca responderam, enfim, Pois é. umas pegadinhas aí no meio da conversa, né, João? Pois é, e a gente tem o prazer, nesse primeiro episódio, de a gente ter uma pessoa muito conhecida, muito querida, com uma história muito bacana, uma protagonista aqui da nossa comunidade, né, de Americana e região, que é a Maria Fernanda Meneghel, uma paulistana, né, que veio criança para Americana, onde construiu família, construiu uma carreira no setor têxtil, né, parte da história da cidade, e hoje é muito conhecida por liderar o Instituto Rosa do Bem, né, uma referência que ajuda no diagnóstico, prevenção, tratamento, um apoio para mulheres com câncer. Na sua bio no Instagram, você coloca lá, apaixonada pela vida. Seja bem-vinda, Maria Fernanda, né? Conta um pouquinho aí pra gente o que te trouxe até aqui, né? Como que você vive hoje em dia, apaixonada, né? Primeiro, João, Jucimara, uma alegria estar aqui nesse primeiro episódio. Ah, que delícia e ter assim, você aqui. Parabéns. Obrigado. E o LibaCast, assim, ser o começo desse sucesso todo que vocês imaginaram. E você já faz parte Amém. da história, Amém. né? Já. Delícia começar em outubro, que é um mês tão especial para você, Não é? para todas nós, enfim, para todos nós, né? Pois é. Obrigada, Fê. Como eu sempre brinco com o João, e quando eu começo a fazer entrevista com as pessoas, seja para o Notícias que Inspiram do Liberal, ou mesmo para contar alguma coisa na coluna social, eu sempre falo, gente, vamos começar do começo? Então, com você, não vai ser diferente. Eu quero começar do começo. A gente vai voltar lá para trás para saber da Maria Fernanda pequenininha, que eu sei que você não é de Americana, apesar de ter Americana no seu coração. Conta um pouquinho para a gente esse início. Bom, eu nasci em São Paulo, mas a família toda de Santos, né? Então, as nossas férias sempre passaram em Santos, na casa dos meus avós. E desde pequenininha, eu sempre gostei de brincar com os tecidinhos da destelagem francesa que meu avô tinha em São Paulo, em Santos, né? E a mais nova, sempre mimada pelas duas, sem paparicar. Tanto é que eu comecei a falar, Ju, com 3 anos. Olha só. Por quê? As vovós já atendiam sem você nem precisar pedir. Não, eu pensava que eu fosse ficar muda, que eu não fosse falar. Tá certo que depois, né, depois embestou. Mas, quando minha mãe foi num médico pro outro, o médico falava assim, não vai falar, não vai falar. Até que minha mãe foi insistindo, chegou no médico e ele falou, eu já sei qual é o problema. Como é que ela faz quando ela quer alguma coisa? Elas fazem e já vão pegar. As duas, né? E quando ela pede água, ela fez assim, já sabe. Então agora vocês param de dar. E aí foi aí que eu comecei a falar com 3 anos. Olha só, já é uma curiosidade, hein, João? É uma curiosidade. Já é uma curiosidade. Já é uma curiosidade. E assim, nossa, adorava. A casa da minha avó era assim, música. Sempre foi. Eu sempre ligava vitrola na época, né? Sempre. A gente dançava muito, cantava, rezava muito. Eu lembro que a gente tinha músicos carneirinhos que a gente rezava toda noite. E sempre com teatro, com festa. Minha avó costurava, minha avó fazia comida, minha avó bordava, tricotava e minha avó era muito engajada. Ela tinha assim, várias entidades, Gota de Leite, MAF. Quer dizer, desde do seu DNA já tem essas Nossa, histórias minha avó era aquela sociais. assim, que ela defendia a população. Então, ela era aquela de fazer panfleto. A avó é a mãe da dona Marli ou a mãe do seu Rui? A mãe do meu pai. A mãe da minha mãe também era muito assim, mas eu não cheguei a conhecê-la. Eu tinha 9 meses quando ela faleceu, mas ela era muito de ajudar as pessoas pobres a fazerem as cirurgias, fazendo os tratamentos. Ela ia atrás disso aí. Minha mãe sempre Parece contava. alguém que a gente conhece, né? E minha avó, Mariazinha, que era professora, né? Ela era formada em professora, mas ela não lecionou, mas ela gostava de fazer as coisas para a vida e para as pessoas. Ela realmente era diretora do MAF, que era Movimento da Regimentação Feminina. E era muito intenso. E a Gota de Leite, que também cuidava das crianças. Então, assim, isso foi crescendo, né?
E aí nós, em São Paulo também, minha mãe e meu pai faziam também de uma equipe de Nossa Senhora, lá uma equipe de casais, eles faziam parte também das sopas, das coisas que eram para a população. Então, isso daí sempre foi uma coisa que permeou a minha vida, Você sempre. cresceu vendo tudo isso acontecer ao seu Sempre. redor. E Sempre ajudando foi. também já, né? Sempre foi, E aí, E aqui em Americana, você morou por onde? aqui em Americana, quando nós viemos, moramos na Vital Brasil. Uhum. E assim, chegar em São Paulo São Paulo com 7 anos foi uma liberdade, né? Então a gente, nossa, pra gente assim, andar pelas ruas, né, de bicicleta, andar a pé, porque em Porque São naquela Paulo, época também São Paulo já naquela era um época caos, já não a gente não dava. andava na rua E assim. a Americana ainda era mais calma, né? Nossa, Americana pra gente era assim, era total E liberdade. o que trouxe vocês na Americana? Então, que foi, na época, meu avô, ele tinha tecelagem Fabril, a Lyon Fabril, a tecelagem francesa e a Textil Moderna. Eram 3 fábricas. Meu avô sempre falava que quando ele fizesse 60 anos, ele ia se aposentar e ele ia vender as fábricas. Meu pai trabalhava com ele. Mas ele não falou para meu pai, olha, Rui, você vai poder comprar isso aqui e ficar. Não, é porque ele realmente falou, eu vou vender o que você aprendeu, você amanhã monta uma fábrica, faz alguma coisa, mas eu vou vender e vou com esse dinheiro viajar com a Mariazinha. E foi isso que ele fez. Olha que legal. Quando ele fez 60 anos, ele cumpriu o que ele dizia. Ele vendeu as fábricas e eles ficaram viajando pelo mundo. Eles viajavam muito antes, mas aí eles ficaram 9 anos viajando, até quando ele Caramba. Que faleceu. história sensacional. Eles viajaram o mundo. Eu tenho foto deles, assim, com os camelos. Eu tenho foto deles com tudo. Eu tenho inclusive, Super 8, as filmagens que eles faziam Ai, que legal. daquela época, em lugares assim, na Rússia, em todos os lugares que eles foram. E assim, foram à frente do tempo, porque a gente pensar alguém fazer isso hoje em dia já não é tão incomum, mas lá atrás, né? Um negócio Era uma bem aventura. diferente, É, né? Uma e aí aventura. meu pai, quando pensou em montar alguma coisa, aqui em Americana tinha a Distral, era distribuidora de tecido de rayon de Americana, que fazia tecido para forro de caixão. Nossa. Lembra, forro de caixão era roxo? Sim, Eu lembro que meu pai verdade. falava isso. Aí, uma pessoa, um cliente que era da tecelagem, que conhecia meu pai, conhecia a história, ouviu que meu pai falou, eu vou pensar o que eu vou fazer agora. Nisso, conheci o Luiz Augusto, que era o dono da Distral. Luiz Augusto falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí esse homem falou assim, seu Abraão, olha, eu conheço uma pessoa que é um expert em tecidos, um expert, e agora ele está pensando em montar uma fábrica, de repente você conversar com ele, aí ele foi conversar com meu pai. Falou, olha, eu quero te dou total carta branca para você desenvolver a coleção de moda, fazer o que você quiser fazer. Aí meu pai veio conhecer a Distral, falou, meu Deus, mas assim, você vai ter que me dar carta branca, nós vamos ter que montar a estamparia, mudar a tinturaria, a empresa, a tecelagem, tudo, né? E aí foi assim, ele deu carta branca, e a Distral, e aí meu pai lançou os tecidos, lançou as sedas, as lingeries, as viscoses. Eu tenho os recortes, inclusive, da época. A Distral foi campeã de vendas da Fenite Fenatec em 1976. Nossa. Então, assim, Destaque do setor. uau, foi. né? Meu pai chegou a fazer estampa com a assinatura dele até na seda. E Olha que legal. e, assim, era uma loucura aquilo. Foi, assim, maravilhoso. E aí, meu pai foi ficando até 83. Aí, meu pai foi diretor da Distral. Nossa, uma equipe linda, vendia muito, era uma loucura. E aí, em 83, quando o Luiz Augusto faleceu, né, num acidente de carro, e aí foi aquele momento que depois, em seguida, aí o meu pai já realmente pensava em montar alguma coisa e ficou na Cruzeiro do Sul, acho que uns 2, 3 meses, pouco tempo, e aí montou a fábrica dele, que era tecelagem Irmãos Greco. E assim nasceu Irmãos Assim nasceu Irmãos Greco. E aí eu fui trabalhar com ele. Quando eu ia fazer arquitetura, fiquei entre arquitetura e texto. chegou a ter essa dúvida, então. Aí prestei as duas, mas quando chegou a segunda prova, né, era no mesmo dia. Aí ele falou assim, Fer, se você for fazer texto, você vem trabalhar comigo. Aí eu falei, então Aí tá pesou, bom. né? Como que é a sua relação com ele, Fê? Muito boa, muito. Eu admirava muito, muito, muito essa coisa de entender o que ele falava, como meu avô, porque eu era encantada pelo meu avô com essas coisas. Meu avô falava das fazendas, né? A gente ia na tecelagem francesa, que era lá em Santos, que tinha em São Paulo também, mas era em Santos, a gente vivia no meio daqueles tecidos. Nossas bonecas, elas não tinham roupas prontas, eram as roupas dos tecidinhos da tecelagem. E aí, nessa hora, quando meu pai falou isso, eu falei, então é isso que eu vou fazer. E aí fui estudar à noite, trabalhar durante o dia, comecei a trabalhar com ele. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 16. Nossa, super novinha. 16 para 17, porque eu prestei a faculdade cedo. E aí fui fazer a FATEC, sou aluna, sou fatecana, né? Com muito orgulho. Fiz a FATEC, continuei trabalhando com ele. Aí, em 92, aí a tecelagem Irmãos Greco teve uma crise com meu pai. Ele sabia muito de tecidos, sempre soube, mas meu pai não sabia administrar. Porque
porque ele era de uma família, assim, muito bem de vida. E, infelizmente, ele não aprendeu a administrar. Então, realmente, assim, vieram algumas crises, e aí... E foi um período difícil para a Foi. indústria têxtil. Foi, também, mas né? assim, e pegou um período difícil também sem saber a administração. Então, tinha muita venda. Venda tinha muita, mas não tinha administração. Então, eu me lembro até hoje que foi um dia fatídico, assim, que eu cheguei em casa e peguei ele numa situação bem difícil. E aí, quando eu dei conta do que estava acontecendo, né? E aí ele falou, nossa, a gente está numa situação difícil. Aí eu falei, bom, mas e aí? A gente tem tantas vendas. Ele falou, mas a gente não tem condição de comprar as coisas para tocar a fábrica. E aí o doutor Antônio Marques, na época, filho, era o nosso advogado. Ele falou assim para mim, Fernanda, é impagável. Impagável. Aí eu falei, mas eu vou pagar. Se é esse ramo que eu vou ficar, né? Eu vou pagar. E aí, nessa época, realmente eu fui sozinha nos bancos, fui em todos os bancos, fui nos fornecedores, e assim, dei a minha cara. Eu falei, olha, eu não sei como, mas eu vou pagar. Eu e meu pai. E aí, assim, eu fui trabalhar em várias fábricas ao mesmo tempo, naquela época. Eu fui trabalhar na Riviera Têxtil, na Magdatex, fazia coleção para elas, que eu já sabia, recebia dinheiro, colocava na fábrica. E aí eu pegava ônibus, ia para o Paraná de ônibus, eu descia na rodoviária aqui, até na rodoviária do Paraná, descia lá, tomava um banho no shopping das fábricas. Gente, quem olha Ia a debaixo, Fernanda, assim, com as conhece amostras o embaixo sucesso que é a empresa dela hoje, É. imaginar que ela já Pois passou é. por Mas isso, é era. muito legal. Não, mas é muito foi. legal saber que Quantas você teve toda essa vezes? força. E aí que aconteceu, João, né? Que eu, dessa fase aí, quando eu chegava para o doutor Marcos, falava assim, doutor Marcos, consegui acertar isso. Ele falava, mas é impossível. Eu falava, eu consegui, vou pagar parcelado, mas eu vou pagar tudo. E aí vai, ele foi fazendo os documentos, que ele, né, pelo menos os documentos ele foi fazendo, e fui acertando um a um, fui pagando. Eu ia, vendia, voltava, negociava e ia pagando. E acertando, até que eu consegui em 2 anos pagar tudo. Eu e meu pai pagamos, acertamos, graças a Deus, ficamos bem. Praticamente foram 2 anos que você dedicou exclusivamente a sua vida a isso, Nossa, né? eu vou te falar, assim, até tem um episódio que nós estávamos num salão, e ali do Machadinho. E aí, realmente, a situação era muito crítica. Então, a gente estava, por exemplo, 5 aluguéis sem pagar. E aí, o que aconteceu foi que chegou na época, meu pai era sócio de um tio. Quando foi montar a tecelagem, foi um tio que era era outro ramo, veio montar junto. Minha avó falava, essas coisas de irmãos, né? Ele veio. E aí, o Gobo, Gobo sabe, até hoje que essa história é real, né? É tão forte. Aí o Gobo foi lá para falar, olha, que estava devendo os aluguéis, como que ia fazer? E meu tio falou, já que eu recebo ele. Aí quando meu tio saiu da sala, falou assim, olha, eu tive que aceitar um reajuste. Eu falei, meu Deus, se a gente já está devendo com reajuste, o negócio está difícil. Aí eu só sei que eu falei assim, olha, não vai dar, vamos sair desse salão. Aí veio, eu lembro até hoje, veio um oficial de justiça na sexta-feira para dar o despejo. Eu falei para o oficial, olha, faz o seguinte, volta na segunda, porque eu vou sair daqui no final de semana. Aí mostrei para ele, falei, olha, o que a gente está devendo é isso, mas assim, a gente vai pagar isso daí, inclusive para a imobiliária, para WPA, né? A gente vai pagar, mas assim, eu preciso de um tempo para pagar isso, mas eu não posso ter aumento, eu não posso fazer nada disso, então eu vou sair daqui. Aí eu tinha que sair de lá, né? Isso era sexta. O que eu ia fazer? Eu tinha teares. Aí o Ito Ismânia, sabe o Ito Ismânia? Conhecido também, né? Sim. Falei pro Ito, eu tenho uns teares. E assim, eu estou precisando de tecido. Se você falar para mim que amanhã você tira todos os meus teares, leva para você me paga em tecido. Pode levar tudo. Mas você tem que carregar eles amanhã cedo. Segunda-feira eu não posso ter nada aqui. Chegou no sábado, quem estava lá para me ajudar? O oficial de justiça com a esposa. Ai, meu Deus. Estava lá para me ajudar. Você Convenceu, cara. compadeceu, né? Eles me ajudaram. Não, eu não falei nada, eles chegaram lá. Aí Vou eu te ajudar. Vou te ajudar. Só sei que a gente tirou tudo, segunda-feira a gente não estava lá. E assim, o Gobo sabe que depois eu paguei a WPA certinho, mas assim, no seu tempo, até sair de lá, pegar um aluguel mais em conta. Enfim, aí a gente conseguiu prosperar, porque a gente vendia muito, prosperou muito, até que veio uma segunda crise. E aí, na segunda crise, eu já conheci o Zé Luiz. Peguei a segunda, a terceira ainda. Aí o Zé Luiz falou, Fernanda, falei até essa Seu parte marido, hoje. que também é da área. indústria Aí ele têxtil, falou, né? Fernanda, se você não aprender a administrar, você vai ficar entrando e saindo de crise. Entrando e saindo de crise. E aí a última crise realmente que eu peguei, que foi a terceira, ele já me levava na rodoviária, eu já chorava para ir, eu já chorava. Isso, lembra que ano? anos 90? Isso foi em 93, 94. 94. Aí eu já chorava para ir, porque eu estava cansada já, mas eu falava. Aí ele falava, então aprende a administrar, Fernanda, aprende a administrar. Porque vender, eu tinha muita venda. Sempre soube Agora fazer. gerir. E aí ele pegou o seu Hélio Panhoca e falou, olha, seu Hélio, o senhor vai ensinar ela a administrar.
vai ensinar matemática financeira. Eu fiquei 3 anos fazendo um curso com o seu Hélio Panhoca de matemática financeira. Foi a última vez que eu saí de um mútuo do banco, e na época tinha um Luiz Arruda, que era um gerente geral também, que falou assim, esse é o último mútuo, também você aprende. Eu falei, estou aprendendo. E nunca mais. E aí, dali, eu aprendi a prosperar. Porque venda a gente sempre teve, mas eu não sabia administrar. Mas é engraçado, né, João? Isso que ela está falando é um problema de muita gente, né? Que Sim. é a história da gente não ter educação financeira Não. na escola. Exato. A gente não aprende, infelizmente. E no hoje Brasil, muita a não gente aprende. tenta empreender sozinho Sim. e depois se encontra numa solidão tamanha, né? Sim. De às vezes não saber tecnicamente ou ter alguém para ajudar com coisas simples. Né? Não, eu descontava duplicado, eu faturava agora para descontar duplicata para pagar a conta de hoje, entendeu? Então, assim, aí você não sabe nem como sair daquele ciclo, né? Você não tem Só condição. aumenta, na verdade. Só aumenta. E aquilo, e aí vai, se você tem cartão de crédito ainda, aí vai cartão de crédito, vai cheque especial, aí vão outras coisas. Então, assim, quando você se vê embolado naquilo tudo, aí eu falei, gente, com tanta venda que a gente tinha, porque a gente tinha venda, assim, até, se você falar, 1 ano a gente tinha venda. A venda nunca foi o problema, mas era administração. Então, a gente teve que aprender. Fernanda, Aprendemos. e o que era você dar cara em banco, negociar tanto tempo atrás, naquela época, sendo mulher? E Olha, jovem, né? E jovem. Eu tinha que me 20 e poucos portar, anos. né? Então, assim, Uhum. eu ia com muita verdade. Eu ia sempre com todo o material que eu tinha, falar assim, da nossa honestidade. Era muito difícil, mas assim, eu era recebida muito bem pelos bancos e sem advogado, né, João? Eu fui recebida muito bem. Eu lembro até hoje, a Fibra que eu fui negociar, tinha um diretor que era seu Monteiro. Eu lembro até hoje. Eu fui negociar com eles, falei, olha, me parcela que eu vou pagar. Mas em parcela, se você puder fazer alguma coisa. E aí eu tinha que trabalhar para pagar aquela parcela. E aí eu sei que quando eu acabei de pagar a Fibra, ele falou assim para mim, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, qual? Para você trabalhar com a gente. Eu falei, não. Se você está confiando... Vira o potencial. Então, né? E assim foi o Luiz Arruda também, que foi no Banco Bradesco, a Alessandra Leveghini. A Alessandra, ela sempre conta essa história, porque a Alessandra, naquela época, ela era subassistente do Banco do Bradesco, né? BCN Bradesco, naquela época. E aí a Alessandra, eu falava assim para Solange, eu preciso parar de pagar esses juros, porque eu tinha um empréstimo lá e os juros eram tão altos, mal dava para pagar os juros, porque quem diria o principal, né? Aí eu falava, vocês precisam parcelar. Não sei o que. Aí um dia eu falei assim para a Alessandra, fala com o gerente geral, por favor, eu preciso parcelar isso. E aí ela conseguiu que eu falasse com o Luiz Arruda. E aí eu falei, ele falou, tá bom, menina, eu vou parcelar, porque eu era uma menina, eu vou parcelar, você vai se pagar, mas você vai se comprometer comigo que você só vai pegar dinheiro em banco se for para o seu investimento. E não mais para você ficar pagando dívida. Aí eu falei, eu prometo. Luiz Arruda faleceu de câncer há uns anos atrás, mas ele falava sempre que o orgulho dele era sempre ver que a fábrica cresceu, que eu fui aprendendo. E foi assim, eu tenho histórias lindas dessa época. Muito linda, é Ju, realmente emocionante. Com 10 minutos de episódio eu percebi que ela é boa de negócio e boa de nome. Não é? Não, e Lembra de assim, tudo. histórias lindas eu tenho, histórias lindas assim. E a importância do Zé Luiz na sua vida, não só como seu companheiro, mas Sim. também como uma pessoa que te orientou na hora certa, né, Fernanda? Talvez se ele não tivesse percebido essa necessidade de você aprender a administrar naquele momento, Sim. talvez hoje a de Greco não seria tudo o que é, né? Não, realmente eu ia ficar patinando. E a gente tem, assim, se a gente não aprende a lidar com essa parte administrativa, a gente fica patinando na vida, a gente não vai para lugar nenhum. E, na verdade, é uma mudança que a gente tem que ter, né, e um olhar também. Depois eu aprendi outras coisas também que foram importantes, né? Que tem muito a ver com vocês, trabalham então com texto, com escrito, assim, você aprender a você escrever aquilo que você quer na sua vida, né? Você escrever realmente seus objetivos pessoais, seus objetivos familiares, seus objetivos com a sua empresa, pessoal, né? O que você quer fazer para a sociedade, e escrever isso como se fosse um mapa, né? Eu aprendi que o nosso cérebro, enquanto a gente dorme, ele está trabalhando, né? O universo está trabalhando também. Então, se você escreve tudo que você quer, você sabe onde você vai chegar, qual é o mapa que você quer chegar, né? Para você não ficar à deriva. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo escrevendo. E aí, às vezes, eu ia olhando, falava assim, tá bom, meu faturamento tem que ir assim, vou fazer isso. Eu escrevia tudo. Tem a ver com lei da atração, que as pessoas tanto falam? Eu acho que tem a ver, assim, com você, o seu cérebro, a sua vida ser guiada para saber o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer. Então, você está dormindo, ele sabe onde você quer chegar, porque senão você fica à deriva naquilo, né? Você não sabe onde você quer chegar. É um mindset, digamos, mais raiz. Assim, né? Então, assim, até hoje eu escrevo as coisas assim que eu acho importantes, e quando eu olho para trás, eu vejo que tudo aquilo foi se realizando. Claro, com determinação, né? Eu tive, assim, pessoas maravilhosas no meu caminho. Quando eu falei, eu tenho um contador, na época, que é o Eurípides Alonso, que ele acompanhou. Hoje ele é meu conselheiro, né? Na fábrica.
Eu falo que ele e o seu Hélio, né, os dois, ele me acompanhou muito nessa época. E eu sou católica, mas o Eurípides é um médium, assim, muito evoluído, e ele até eu li Allan Kardec por ele. E eu viajava, né, mãe? Com os bilhetinhos das minhas irmãs, eu tenho até hoje, os bilhetinhos da minha mãe e das minhas irmãs, me desejando, né? Sucesso, me desejando sempre luz. E naquela época, eu não tenho vergonha de falar, naquela época eu não tinha dinheiro para nada. Então, assim, naquela época, eu lembro que eu saía de ônibus e não tinha dinheiro. Então, eu comecei a fumar. Fumei um período pequeno, mas eu fumei porque, assim, o cigarro, pelo menos, me alimentava, Tirava a fome. né? Tranquilizava ali. E, assim, não tenho vergonha nenhuma. E tem muita gente que me acompanhou daquela época e que a Léo mesmo, aqui, que é uma das donas da Lugano, né, a Leonice, ela, naquela época, ela pegou um pouco desse meu perrengue aí. Ela tinha 13 anos quando ela começou comigo, ela ficou 30 anos comigo. E quantos, como o Alonso também, que viram me acompanhar toda nessa época. Então, assim, eu aprendi com meu pai tudo que eu sei do ramo têxtil, tudo que eu sei de estampa, o que eu sei de tecido, o que eu sei de coloração, o que eu sei com relação ao cliente, ao olhar. Isso eu aprendi com meu pai, me posicionar e poder ajudar, ser proativa. E pude aprender com o Zé Luiz e com a vida essa parte da administração, né? E isso tudo que você aprendeu com o seu pai, também com o Zé Luiz, acabou levando a Digreco a nível internacional, Sim. né? Eu sei de algumas coisas sobre a empresa, mas acho que você, melhor do que eu, vai saber explicar, assim, alguns detalhes sobre essa questão de você levar estampas em grandes marcas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque realmente é muito legal, João, a gente saber Uma que isso sai empresa daqui de sai daqui de Americana. Americana, exatamente, Não, eu né? não posso deixar de falar que, na verdade, dos 12 aos 16, né, mãe? A dona Marli tá aqui com a gente, né? Dona Trabalhei com a Marli mamãe na maravilhosa. loja, então, assim, ela aprendeu, assim, essa parte síria da família. Então, ela ensinou, assim, fazer um bom pacote, né, mãe? Atender bem o cliente. Então, Sempre assim, com um sorriso no rosto, que é característica sempre. dela também. Até hoje as meninas da fábrica sabem, quando eu vejo um pacote de amostra, quando o pacote não está bem feito, eu lembro dela, falando, peraí, vamos arrumar esse pacote. Caprichada. Mas é isso, a de Greco hoje, eu falo que ela é um alicerce, né? Um backstage, é um alicerce para grandes marcas. Eu tenho muito orgulho. A gente trabalha há muitos anos, por exemplo, com a Richards faz 30 anos, com a Osprey faz 20, quase 25 anos. Fornecendo tecidos. Fornecendo os tecidos. Uhum. Então, assim, Reinaldo Lourenço faz 30 anos, Adriana Barra, o tempo de existência dela. Então, assim, eu tenho muitos clientes que fazem parte da minha história, eu faço parte da história deles, né? E a gente dá esse alicerce sempre, né? Então, eu tenho, assim, ocasiões, assim, quando eles têm, por exemplo, vai fazer uma roupa exclusiva para alguém, eles contam comigo, vai fazer uma apresentação, alguma cliente chegou em Nova York, quer comprar alguma coleção especial que já foi, Fernanda, vamos fazer. Então, assim, e hoje, através deles também, eu fui conquistando outros clientes. Eu trabalhei para a Liberty de Londres durante 10 anos. Então, foi uma história linda também. Até quando a Liberty estava no Brasil, fui eu que trabalhei. Eu era uma das 5 estamparias fábricas do mundo deles. E foi um trabalho maravilhoso. Hoje eu tenho clientes em Portugal, tenho cliente na Espanha, tenho clientes em vários países. São brasileiros, ou alguns são de fora mesmo, mas que eles produzem aqui, vendem fora, ou eles produzem aqui, vendem aqui, estando fora. Então, assim, é um orgulho. Fernanda, tradição, né, por tudo isso, que começou com o seu avô lá atrás, né, e também modernidade, porque a sua fábrica, ela se modificou muito, ela se Muito. modernizou muito, Muito. né, a questão da sustentabilidade também é Sim. algo que vocês fazem questão, né? Não, minha fábrica, eu falo que é a menina dos meus olhos, eu tenho muito orgulho. Eu importava as máquinas e olhava aquelas madeiras, porque dentro do container as máquinas vêm fechadas com um container de madeira, né? Vem com uma caixa de madeira. E aí eu falava assim, nossa, que madeira linda. O Zé Luiz falava assim para mim, vamos logo para queimar a caldeira. Só madeira. Homem prático, né? Não, aí ele falava assim, Fernanda, vai saber essa madeira, se tem alguma praga, se tem alguma coisa, põe para queimar logo na caldeira. Aí eu falava assim, ai, mas que judiação essa madeira queimando na caldeira. Aí chegou um tempo, eu falei assim, mas será que essa madeira com alguma coisa, né, uma praga, alguma coisa permitir entrar no Brasil? Eu fui atrás da documentação, né? Aí eu vi que não, que era madeira certificada. Eu falei, Zé Luiz, a madeira é certificada. Fernanda, você tem certeza? Não sei o que, essa madeira... Deixa eu juntar a madeira. Eu comecei a juntar a madeira. E aí eu fui juntando anos de madeira. Aí quando eu comprei esse prédio onde eu estou, porque nessa história toda de crise, eu acabei comprando um terreno que eu ia construir, tive que vender o terreno chorando, porque ele falava, enquanto você não aprender, vai, né, vão se anéis com seus dedos. Até quando eu comprei a minha fábrica em 2015, ele escreveu um texto lindo para mim.
Lindo, ele escreveu um texto que, assim, me fez chorar muito. E aí eu falei, agora eu vou construir a parte interna com essa madeira, né? Eu juntei. Quem fez esse insistentemente. projeto foi a Andréa Zigoni, que ela era diretora da Oscar, dessa parte de montagem, de lojas, de tudo, visual. E aí ela pegou minha madeira e fez todos os meus móveis internos, toda a minha caixa de produção, toda a madeira está em tudo na minha fábrica. Nossa, é realmente assim, né? Além da sustentabilidade, é todo um carinho por aquilo, né? E minha fábrica é muito moderna, assim. Eu falo que qualquer fábrica de ponta que esteja no mundo hoje, a de Greco, ela tá igual. Ela tá assim, para brigar por igual, com as melhores marcas, onde a Chanel faz, onde a Louis Vuitton faz. Aqui na fábrica, na verdade, eu tô assim, como se fosse para isso. Ô, Ju, eu me convido para conhecer a fábrica dela. Quero Eu adoro conhecer essa a fábrica têxtil, né? Adoro conhecer, não, né? por favor, João. Vamos para um intervalozinho? Intervalo? Pois é, foi rápido o papo aqui já, gente, a Fernanda está aqui vestindo, obviamente, a camisa do Rosa do Bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha de 2024, então fica por aí que a gente já volta. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. A gente voltou, João, bate-papo tão gostoso que 20 minutos já foram. Já estamos na metade do episódio. Né? O primeiro episódio vai ter que durar muito, né? Nossa estreia tá indo bem, eu tô gostando. Pois é, nós temos aqui a Maria Fernanda Meneghel, né? Uma conhecidíssima aqui de Americana, que luta por uma causa muito importante, né? Eu me lembro, em 2019 a gente chegou a fazer um conteúdo no Liberal, um caderno especial, que mostrava os desafios de alguém tratar um câncer aqui na região, tanto na rede pública quanto na privada. Então, a dificuldade do diagnóstico, a dificuldade de você aceitar o diagnóstico e de você buscar tratamento e lidar com o impacto que um câncer causa em alguém, seja físico, seja emocional, né, e seja financeiro também. E a gente sabe que o câncer de mama é um câncer muito comum, né, tá praticamente o mais comum entre as mulheres, né, são muitos casos novos todos os anos. A medicina evoluiu, né, a prevenção evoluiu, mas há sempre algo mais a ser feito. E a Maria Fernanda tem feito muito por isso. Né, desde 2011, 2010, 2011, a gente tem o Instituto Rosa do Bem, né, que virou praticamente uma marca, né, em termos de prevenção, de conscientização. Eu queria que você contasse um pouco isso para a gente. Né? Você já contou muito essa história, eu sei, mas pode ser que tenha gente ouvindo pela primeira vez falar de você, falar dessa iniciativa. Eu acho que seria legal você comentar de onde que veio, não só a ideia, mas a força para lidar com uma situação tão difícil como essa. Porque o câncer, antigamente, quando falava em câncer, nem falava na palavra, né? Porque antigamente se descobria, câncer de mama principalmente, já era um atestado de óbito, sentença, né? Uma né? sentença. Então, assim, e aí, aos poucos, isso foi mudando, né? No mundo inteiro. E aí foram vendo através de pesquisas, dessa coisa da detecção, do diagnóstico precoce, da detecção, né, no início. E isso foi acontecendo. E eu fazia um trabalho social com o Frei Leonel Vieira. E aí o Zé Luiz me ajudava. Ele fazia um trabalho lindo. E aí o Frei Leonel faleceu. Ele era daqui mesmo ou não? Ele era de São Paulo. São Paulo. Centro Social Jardim Primavera. Fazia um trabalho lindo com o pessoal da USP. E a gente dava os tecidos para eles fazerem os projetos, para profissionalizar as mães das crianças que eram crianças que eram assim, elas não iam para o colégio, elas tinham problema, muitas vezes elas eram lisiadas, elas iam para as drogas. Então as mães tinham problema com essas crianças. Aí o padre, o Frei, trazia essas crianças para lá, educava essas crianças, cuidava delas e, ao mesmo tempo, alicerçava as famílias através de qualificação profissional. E aí a gente dava os tecidos, a gente fornecia os tecidos e acompanhava ele em tudo. E quando ele faleceu, ficou um vazio. Falei, gente, é um trabalho maravilhoso. Eu falei, e nisso eu já fazia, né? Tinha um paralelo, porque minha mãe, sempre engajada, quando veio para a Americana, ela se engajou na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Depois eu participei que a Ju acompanhou bem, né, do Núcleo de Prevenção ao Câncer, durante 10 anos. Então, eu já tinha esse ladinho, né, de enxergar esse outro lado. E aí, conheci o Hospital do Câncer e vi que tinha essa semente, que a gente podia trabalhar isso, que como era importante a gente sacudir a sociedade para chamar a atenção da prevenção do diagnóstico precoce. E, puxa, por que a gente tinha que receber um diagnóstico já evoluído se a gente podia conseguir diagnosticar antes, né?
E aí eu resolvi fazer a campanha para isso. No começo eu fazia só mamografia, e até 2015, que aí eu resolvi que realmente, quando eu vi que 2015, que as mamografias que eu fazia, só as mamografias, elas estavam sendo soltas e não estava amarrando aquilo mais, né? As Porque pessoas só vinha acabavam... o diagnóstico, Não mas tinha não tinha um- uma sequência. Não tinha uma Ciclo, né? sequência. Então, eu sempre conto que tem o Alcides que eu e a Tânia, que são meus amigos, que foi ele que startou tudo isso, porque ele veio me cobrar que ela tinha feito o exame na carreta e depois não tinha dado continuidade. E aí, aquele ano, eu fiz tudo no particular com o seu Hélio, e o seu Hélio me aconselhou, e aí eu falei, vou fechar essa parceria para fazer o começo, meio e fim. Daí eu comecei a fazer começo, meio e fim em 2015, a Edna foi em 2016, a primeira diagnosticada que eu comecei a acompanhar, a primeira flor. Ô, Fernanda, ao longo dessa caminhada houve uma mudança que acho que as pessoas têm muita curiosidade de você. Pense Rosa para o Rosa do Bem. Exatamente. Verdade. O que aconteceu? Porque no começo, o que acontecia é que já existia o Pense Rosa. Quando eu falei que eu queria fazer isso, aí eu vi que tinha uma campanha que era o Pense Rosa, e que eu ajudava muito na ocasião, ajudava demais. E ajudava bastante, muito empenhada. E aí, só que o Pense Rosa, ele tinha produtos. E esses produtos, às vezes, muitas vezes, eles tinham o lucro dele, tinham tudo bem, eu não conseguia acompanhar isso, mas ok. E aí, um dia, quando eu tinha até ajudado a fazer um produto, uma pulseirinha, alguma coisa, que eu achava até que estava indo, ajudando alguma coisa para o Hospital do Câncer de Barretos, e aí o hospital fez uma reunião, nós estamos em São Paulo, o hospital falou, olha, a gente não está recebendo a questão desse produto que seria, né, para o hospital, tudo. Eu gostaria de receber isso. Não estou falando mal da ONG, nada disso, pelo amor de Deus, mas só que se a gente está fazendo uma coisa engajada, é importante pelo menos uma parte disso ter uma verba para cá. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer o seguinte, vou criar um movimento que não tenha fins lucrativos, que não tenha produtos voltados para nada, e que eu possa gerar isso, fazer com o meu empenho, com a minha fábrica já, e que fique livre de qualquer outro movimento, né? E assim nasceu. E aí nasceu, porque assim, aí nasceu o Rosa do Bem. Eu lembro que eu era voluntária do Fundo Social de São Paulo e tinha o Liu Lara, né, da agência Liu Lara, que fazia parte também. E aí eu falei assim para ele, eu preciso colocar um nome, preciso fazer um movimento próprio, eu falei, né, porque eu não vou ficar controlando o movimento dos outros. Eu acho assim, que a pessoa, ok, se ela quiser gerar produtos, se ela quiser gerar renda, não tem problema, mas, enfim, mas eu quero fazer de outra forma. E aí, dei vários nomes para ele, vai falando aí, Fernanda, vai não sei o quê. Aí no final ele falou, não, esse aí tá lindo. E aí eu falei para o Humberto Massetti, Humberto, você desenha para mim o Rosa do Bem? Aí Humberto que desenhou, Coração com as Asas, é a criação do Humberto. Maravilhoso, um grande beijo para o Humberto, colunista social do É, Liberal. passou pelo não é do meu tempo, mas passou pelo liberal. Passou Nossa, pelo Liberal, eu tenho grande inspiração tantas pra matérias mim. do Liberal guardadas da época do meu pai, de tudo, da minha mãe e tudo, e a história da vida da gente, né? E o Humberto também, né? Humberto, maravilhoso. Ô, Fernanda, e a gente ouve falar muito do Rosa do Bem em outubro, porque é quando todo mundo lembra. Aliás, virou referência, né? Outubro chegou, Rosa do Bem, vamos procurar a Fernanda e ver o que vai acontecer. Não por acaso ela tá aqui no primeiro episódio, né? E, aliás, eu vou te contar que faz um ano que esse episódio estava sendo gerado, começou em outubro do ano passado. Olha! E foi, assim, você que a gente pensou, Desde assim, o início. Que lindo! a Fernanda, Ai, a fico tão Fernanda. feliz, gente, E, foi, vocês não e as sabem. coisas foram acontecendo, e cá estamos, João. Pois é, Olha a né? Fernanda. Deu certo. Fernanda, uma das coisas que eu acho mais bonitas em Americana é ver o pessoal na Avenida Brasil de rosa. Eu acho que assim, é uma cena incrível, né? E eu acho que dentro disso, desse movimento seu, você estimula uma coisa que é muito importante, que é a prevenção também pela atividade física. Sim, Né? E uma simples caminhada faz muita diferença na vida de alguém. total. Né? A gente sabe, né, que tem o diagnóstico, o exame, né, o autotoque também, você se monitorar, mas você também fazer algo pela saúde física sua, mental, é muito importante, né? Exato, porque hoje a gente sabe, que é constatado já, né? Que 5% só é a questão da hereditariedade, do que você carrega dos genes, né? Em relação ao câncer se manifestar. E 95%, né, João, são as atitudes que nós temos, como levamos nossa Estilo vida. de vida, né? O estilo de vida. Então, por mais que você fale assim, nossa, mas aquele atleta, mas vai ver lá, às vezes ele tinha muitas tristezas, às vezes tinha coisas guardadas com ele que levava a isso, não conseguia pôr para fora, às vezes tinha um estresse muito grande que não conseguia passar, ou uma cobrança muito grande que gerava uma doença interna. Uma doença interna que eu falo, né? Essas coisas todas, que nem o estresse, ele é como se estivesse corroendo por dentro, né? E acaba gerando... O que é o câncer? O câncer é uma célula
desordenada, uma célula ruim, que vai desordenadamente, ela vai crescendo. E assim, o que starta isso, né? Às vezes, infecções mal curadas, às vezes a pessoa tem, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo, dentadura que está machucando, e fica machucando, um óculos está machucando, sempre machuca, a pessoa está sempre machucando. Hoje ele está ferindo isso aqui, né? Não precisa ser só o câncer de mama, mas está ferindo, né? Com alguma coisa. Às vezes são coisas que você fala assim, tem uma verruga que toda hora você machuca ela sangra, só que você não vai tirar, não vai ver. Então são coisas, por exemplo, quem tem herpes e aquela herpes vai e volta, uma hora essa herpes pode virar uma doença, né? Pode virar um câncer ali, pode dar alguma célula já doentia. Então, o que eu falo, e essas coisas do ódio, da raiva, das tristezas, das inseguranças, das cobranças também, né? Então, eu estou lendo muito sobre a psicologia positiva, que a gente tem que saber enxergar as coisas todas, porque nós somos frutos da nossa cabeça, né? Fizeram uma pesquisa em Harvard, e aí eles falaram que iam colocar uma erva que ela produzia alergia. E, na verdade, com os olhos vendados, eles puseram uma planta que era inofensiva. Mas só que as pessoas, realmente, elas tiveram todos os sintomas, como se aquela erva fosse daquele jeito. É o poder da mente. Então, assim, é o poder da mente, né? A gente é capaz de produzir a doença e a gente é capaz de produzir a cura. Então, isso é muito forte, né? Ô, Fernando, uma coisa que eu acho interessante também em você, né, como uma personalidade que inspira muitas pessoas, é que você não só fala, você também faz, no sentido de que você é uma pessoa que cuida muito da sua saúde, você faz questão do exercício físico. Imagina você, ela é uma empresária de sucesso, ela é presidente de um instituto super importante que tem um trabalho enorme ao longo do ano, a gente fala só em outubro, mas trabalha o ano inteiro, né? Mãe de um adolescente. Mãe de um adolescente, né? Esposa também de um grande empresário que é também um diretor do Clube dos Cavaleiros de Americana que faz a festa, ou seja, a vida dela é uma loucura. Ainda assim você arranja tempo. Como que você concilia tudo isso e o que você faz para se manter bem, para se manter sempre positiva e bem emocionalmente e fisicamente? Eu aprendi, eu fiz com o Dr. Joe, que era meu médico acupunturista, né? Eu fiz o coaching com ele, aí eu aprendi a diminuir minha lista. Então, assim... Como funciona isso? A gente tem que diminuir a cobrança, né? Primeiro foi, então, assim, o que são as coisas mais importantes para você, né? O que são aquelas coisas que você quer impreterível para você, né? As outras coisas você vai levando. Então, assim, você diminui a cobrança, a lista, né? Então, assim, por exemplo, a fábrica, eu tenho paixão por ela. Eu chego lá todo dia, eu respiro, assim, eu agradeço todo dia, tenho paixão pelas plantas, pelas árvores frutíferas, por tudo que tem lá, pelas pessoas que trabalham lá. Eu tenho paixão pela minha família. Eu que eu falei hoje, né? Sempre eu falo todos os dias eu falo para o Luca, eu falo para o Zé Luiz, eu falo para minha mãe, falo para minhas flores, né? Que sabe, falo para meus amigos que eu amo eles. Então, assim, é tudo muito intenso, muito verdadeiro. A gente tem que ter essa paixão por tudo isso, né? A gente tem que ter esse amor por tudo isso. A gente tem que viver assim. E eu aprendi a ser inteira aonde eu estou. Então, se eu estou, é o tempo de qualidade, porque o Luca, sempre eu trabalhei, sempre eu chegava em casa, aí é o momento que eu ia ter com o Luca, mas sempre foi o momento de eu sentar no chão e ter a qualidade do que eu tenho com ele. Então, se eu estou com os amigos, eu tenho tempo de qualidade com os amigos. Se eu estou na fábrica, eu tenho tempo de qualidade com a fábrica. Minha família, a mesma coisa. E com o grupo das flores, a mesma coisa. Então, eu reparto o meu tempo, mas sempre tendo um tempo de qualidade. Sabendo escutar as pessoas, sabendo olhar para as pessoas, né? E amar elas com todas as suas diferenças, né? Porque nós somos seres diferentes, esquisitos, e todos nós temos problemas, todos nós temos nossas rabugentices, né, nossas coisas. Então, assim, eu sei enxergar cada uma de um jeito, cada pessoa, sei entender cada um de um jeito. Eu procuro amar todos eles assim. Perfeito. Fernanda, e voltando para o Rosa do Bem, qual que é o desafio hoje para você em continuar com uma campanha como essa? Porque ela só cresce, né? Até quando ela vai crescer? Como que você vai sustentar? Eu cresço nas preces também, porque eu falo assim, né? Quando eu falo assim, esse ano eu fiz 8.500 camisetas. Até o ano passado eram 8.000. Só que ano passado o que aconteceu? Que esgotaram as 8.000, eu fiz mais 300, esgotaram, e aí na avenida tinha um monte de gente que queria trocar camiseta. Eu falei, então, vou fazer 8.500. Aí eu falo assim, é uma caminhada de paz, né? Sim. Então eu sempre fico rezando muito, que eu falo, uma das coisas do Rosa do Bem é isso, é a paz. Que todo mundo venha, que todo mundo esteja com esse sentimento lá, né? Então eu sempre procuro ter o maior cuidado, que as pessoas falam assim, mas eu quero distribuir isso lá para caminhar. Eu falo, não dá. Porque a caminhada não é esse momento. Caminhada é aquele momento, eu falo que para mim, pelo menos, eu acho que para
90% das pessoas que passam naquela caminhada, é um alimento ali que a gente fica por muito tempo sentindo aquilo que a gente sente naquela É uma avenida. energia surreal. Só quem realmente participa sabe do que eu tô falando. E aí, cada passo que a gente dá ali é tão intenso. Eu falo assim, aquele momento de vestir aquela camiseta, na verdade, eu acho que é um ritual. Porque você não veste a camiseta, você veste todo um contexto. Uma causa, né? Uma causa. Você veste ali, ele não é uma peça de roupa. Ele é um porquê, né? Ele é um... Então, quando a gente veste ali, parece que a gente recebe cada um recebe uma luz, cada um recebe, assim, um protagonismo. O nome faz todo sentido, né? Por amor à vida, né, Fernanda? E eu acho que é isso. Eu acho que cada um recebe o protagonismo. E a gente está naquela avenida ali, atrás do trio elétrico, que o trio elétrico até eu coloquei para da minha mãe, né, mãe? E ela vai toda linda de chapéu lá, né? Só aqui, ó, Miss. Ela vai linda, maravilhosa. E esse ano, uma novidade, né? O trio elétrico, eu sempre falo assim, porque sempre eu vou na frente, mas já aconteceu de eu ficar lá atrás. Aí, quando eu fui lá atrás, teve um ano que eu nem vi quando soltou a bexiga. Aí eu falei, gente, porque eu não vi. A caminhada ficou tão grande, né? Grande. Por mais que você ache que o som vai levar, o som não vai, porque é muito grande. E aí eu falava, gente, me conformo, que eu estava lá atrás e não estava escutando nada. Aí, quando eu vi soltando, eu soltei. Eu queria viver aquilo, não tinha vivido direito, eu fiquei vendo depois. Aí eu falei assim, nossa, era a minha coisa. Eu falei, o que eu vou ter que fazer? Colocar 3 trios elétricos? Não sei o que eu vou ter que fazer, né? Um dia eu trouxe um trio elétrico maior para resolver esse problema, 2 anos atrás. Só que o trio era tão grande. Eu lembro desse, que quase batia Meu Deus, quase batia. Os fios. Meu Deus. Vamos abaixar, pessoal. Não, minha mãe caiu lá de cima, né, mãe? Ela trouxe a Bahia pra cá, no carnaval. Não, porque eu falei, aí vai ter que ser aquele som, mas aquilo foi uma loucura, né? Aí esse ano o Alessandro do trio elétrico falou, resolvi seu problema. Eu falei, jura? Olha. Vamos ver, né? Ele falou que ele vai ter 4 carros pequenos que vão replicar o som, 2 lá no começo e 2 no final. Ele garantiu que todo mundo vai ter o mesmo Vai som, a ter a mesma mesma coisa. emoção. Aliás, a gente está falando da caminhada, a gente não deu a data ainda, né, João? Pois é. Fernanda, que dia é a caminhada e como que tá a história da troca das camisetas, vales, etc. Os vales estão sendo trocados, né? Na House Jeans, no Fundo Social de Solidariedade, na Ameripan, na Fótica e no supermercado São Vicente. No São Vicente, no São Vito, na Tamoio e no Jardim Brasil. Na Fótica, em todas as lojas, na House Jeans, todas as lojas, e na Ameripan, ali perto do Dom Bosco, e no Fundo Social. Então, assim, 2 quilos de alimento, não perecíveis, menos sal e açúcar, e esses alimentos depois a gente ajuda 31 entidades de Americana, né? Então, assim, alimenta tanta gente num momento tão legal, que é perto do final do ano, que eu falo, né? Que é tão importante. Então, eu acho que é por tudo isso, E né? que dia que é a caminhada? Caminhada 20 de outubro. Então, assim, para você que não trocou ainda Isso, até seu quando vale, vai lá. Tá quase Até- lá já, hein? Pois é, Vamos correr, até pessoal. nós completarmos as 8.500 vagas, né? Trocas. Então, assim, vai lá e, assim, é o que eu sempre falo. A gente tem uma equipe que é do Peralva muito qualificada para fazer essa troca rápida. Então, assim, isso é cronometrado. Não é com tumulto, não é com nada. Eu falo, quem vai lá, às vezes estressado, nem vai. Quando chega lá, na verdade, a pessoa se acalma, porque aquele movimento faz É parte, né? impressionante, é impressionante. Enquanto está esperando, as meninas estão dançando zumba, elas estão ensaiando já. Então, assim, agora, dia 20, né? Então, assim, você não trocou seu vale, vai lá, já troca. Fica com o seu vale. Chega lá às 8 da manhã, 10 para as 8, do dia 20, desse domingo, né? Troca seu vale pela camiseta. E aí, às 9 em ponto, eu nunca atraso. Não atrasa, sai Nunca em ponto. atraso. Às 9 em ponto, as flores vão estar lá para a gente, realmente, assim, a gente viver, né? Parabenizar pela tanto que elas viveram, que elas lutaram, então, assim, para curtir, para festejar a vida delas, que estão curadas, e tantas outras mulheres que estão curadas também, que não são do projeto, mas que estão juntas ali. Ô, Fernanda, a gente esteve junto recentemente no lançamento, né, do Rosa do Bem. Você comentou comigo um número que eu achei interessante. É interessante porque a gente toma a dimensão do tamanho que é a campanha. Você comentou também quantas flores que se perderam no caminho, que se a gente considerar o tanto de pessoas que foram diagnosticadas, é um número até relativamente baixo. Você poderia repassar isso Porque, para a na gente? verdade, nesse tempo todo que a gente tem cadastrado, são quase 10 mil mulheres, né? Então, assim, e eu sei que, por exemplo, a maioria dessas realmente acordou e elas estão se cuidando. Então, assim, eu falo assim, é tão lindo, e eu encontro histórias lindas também. Tem uma moça que ela vai fazer a mamografia dela, e ela falou, nossa, Fernanda, meu 11º ano fazendo mamografia. Ela falou, minha filha era pequenininha, minha filha foi nas caminhadas, minha filha está pronta para ir na caminhada agora.
Aí tem uma outra que chegou, tatuado Rosa do Bem. Então, assim, que tá bem, né? Quantas que estão bem? Tem a Rose Suki, que todo ano ela vai na minha fábrica, deixa uma flor, deixa um agradecimento, sempre que ela está fazendo os exames, está bem. Então, a gente tem histórias lindas de pessoas que passaram pela campanha e estão super bem. Rosângela Borsato, que está sempre, tantas outras que eu falo, que assim fazem parte da história, né? E as que, por exemplo, passaram pela campanha, que não vão hoje na carreta, mas elas vão para Campinas direto fazer os acompanhamentos, né? Ou elas mesmo continuaram no seu bairro, em algum lugar fazendo acompanhamento, mas elas passaram pela campanha, foi a semente, né? Então é isso. João, a gente está chegando no finalzinho. A Pois Fernanda, entrevistada rendeu, né? maravilhosa, né? Não vou nem fazer uma brincadeira que eu tinha com ela, porque realmente nosso tempo esgotou. Você vai se livrar de uma, viu, amiga? Fica para a próxima, gente. Vocês fiquem ligados no nosso podcast, que a gente tem aqui um quadro bem interessante para nós lançar da próxima vez. Mas eu vou finalizar com você, como eu comecei dizendo que a gente estávamos iniciando, agora eu quero finalizar com uma pergunta, que é a seguinte. Quando você for embora desse mundo, como que você quer ser lembrada pelas pessoas? Eu acho que é isso, né? Minhas flores me chamam de jardineira. Ah, que lindo. Então, eu acho que é isso, que eu tenha plantado bastante sementes boas e que elas floresçam, se tornem lindas por aí. É isso. Perfeito. Fernanda, muito obrigado pela participação, por ser a primeira entrevistada aqui do LibaCast, né? Parabéns, eu acho que a Americana tem que se orgulhar de uma história como a sua. Certeza. E você tem feito um bem para muita gente, né? E eu acho que o mais especial é que você também faz isso um bem para você, né? Então, eu acho que motiva as pessoas a continuarem a fazendo bem. Eu falo assim, eu tenho gratidão por Deus me permitir fazer isso, né? Que você consiga continuar com esse empenho todo, com essa memória toda que ela tem, maravilhosa, né? E com esse tino para negócios, né? Amém. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, Prazer. muito obrigada. Valeu, Ju, primeiro episódio encerrado. Meu João, obrigada pela parceria aqui. Pois Acho que vai render, viu? Demos um start aí, então o pessoal que ouviu a gente aqui pelo Spotify, ou pelo YouTube, pelo Facebook, acompanha a gente, siga. A gente também está no Instagram, né, o pod.libacast, é um perfil novo lá, né, para o pessoal ficar ligado no Segue a gente, dá uma moral, gente. Pois no que a gente está fazendo por aqui. E também, quem tiver interesse em apoiar esse projeto, né? Todo mundo, às vezes, conhece o Liberal, né? Como jornal, como rádio e tal, mas a gente também tem essa outra forma de incentivar negócios, né? Mostrar negócios. E, mais legal, contar histórias, né, Ju? Com certeza. Fê, obrigada, Deus abençoe. Muito gente. legal, Fernanda. Obrigada, Ju. Até semana que vem. Até mais.